Bem-vindos ao Snowdrops, uma série de vídeos curtos sobre algumas funcionalidades Snowflake. Eu sou o Marcelo Manzano e vou falar um pouquinho para vocês sobre a funcionalidade do Horizon Catalog em governança de dados de tags. E a gente, nesse vídeo, vai falar então sobre o que é um tag, né, para que que serve, se é de comer, passar no cabelo, quais são seus usos, a sintaxe e a associação desses tags aos objetos. Vamos lá? Então, o que que é um tag? Tag nada mais é do que uma etiqueta que a gente vai colocar nos objetos na nossa conta Snowflake, né? E os tags eles podem ser associados a bancos de dados, esquemas, tabelas e colunas, né? Dentre outros objetos que eu quero mostrar para vocês também. Então, ele vai funcionar para a gente como um grande classificador ou categorizador de objetos. E aí eu posso, então, com essa classificação ou categorização de objetos, fazer uma lógica de negócio para controlar privilégios de acesso, segurança, mascaramento e até FinOps. Vamos ver um pouquinho como funciona? Então vamos lá. Eu vou setar meu contexto, então eu vou entrar com, né, e trabalhar com a role de account admin, que é a role que mais tem privilégios dentro da minha conta Snowflake. E para criar o tag, eu vou tentar pensar de uma maneira governada, né? Então eu vou criar uma role específica para os usuários que forem taguear os objetos, para não ficar uma bagunça, né, dentro do sistema, e associar essa role a determinados usuários que estão na área de governança de dados. Então estou criando uma role aqui chamada tag admin. Estou falando que essa role, então, ela vai poder taguear, ou melhor, ela vai estar armazenando os tags dentro de um banco de dados de governança e um esquema tags. Então, a gente tem um banco de dados de governança, e esse banco de dados de governança vão ter todos os tags que eu vou usar, né, dentro do meu projeto. E eu vou associar, então, esse privilégio à minha role aqui, o meu tag admin. E vou dar o privilégio de aplicar tag na conta para essa tag role admin. Então, essa tag role admin, todo usuário que tiver essa tag vai poder criar tag. Os tags que eles criarem vão ser armazenados dentro desse banco de dados, né, de governança no esquema tags, e eles vão poder associar tags a qualquer objeto dentro da conta, né? Uma vez feito isso, eu associo esse tag aos usuários e esses usuários vão poder então taguear e criar os tags. Vamos lá, então. Vamos imaginar que eu já esteja com esse privilégio e que eu quero criar esses tags. Então, para criar os tags, o que que a gente vai fazer? Eu vou usar a sintaxe de create or replace tag, vou dar o nome do meu tag, aqui eu já estou especificando, né, o banco de dados, o esquema onde esse tag vai ser criado, e aqui está o nome do tag. Então, estou criando um tag chamado Sensitive Data Tag para classificar dados sensíveis. Vou criar um tag chamado Staff Data Tag para classificar os dados dos meus colaboradores. E vou criar um tag chamado Customer Data Tag, que vai classificar os dados dos meus clientes. Então, eu vou ter três categorias neste exemplo, tá? Repara que a criação dos tags, aqui eu só estou informando um outro parâmetro que é comentário documentacional para documentar para que cada tag vai servir. Mas eu também posso criar um tag, né? Por exemplo, aqui, ó, um tag que eu estou chamando de PCI Data Tag, que vai permitir que eu coloque valores, ou seja, eu associe valores a essa etiqueta. Só que aqui eu quero restringir o grupo de valores. Então eu vou usar o parâmetro Allowed Values. E aí eu vou especificar que quando eu associar esse tag a um objeto, eu só posso colocar valores do tipo nome, dados de contato, endereço, telefone e e-mail, né? Então eu não conseguiria associar esse tag colocando um valor, por exemplo, de colega de trabalho. Não dá, né? Eu tenho uma restrição aqui de valores que eu posso associar a esse tag. Então, criei todos os tags de uma vez, os tags criados, então vamos partir para o nosso cenário. Eu tenho uma tabela aqui de clientes que tem dados que eu imagino que são dados sensíveis. Então vamos analisar essa tabela para entender se a gente precisaria associar tags a essa tabela ou não. E olha, precisa, né? Eu tenho, né, primeiro nome, sobrenome, cidade, postal code é dado sensível, né? Sexo é um dado que é sensível também, né? O dia de aniversário é um dado sensível, e-mail, telefone. Então essa tabela é recheada de dados que precisariam ser mascarados. E mascaramento a gente vai falar no outro Snowdrops, tá bom? Então vamos lá. Já entendi que eu tenho dados sensíveis, vamos começar agora tagueando os objetos, né? Eu posso taguear os objetos dentro do Snowflake a partir do nível macro até o nível granular.
E é por aí que a gente vai começar. Então, eu quero criar um tag e associar esse tag a banco de dados, né? Então, qual que é o comando? Eu vou dar um alter database people data, né? Eu tenho aqui um banco de dados, ó, chamado people data, que tem dois esquemas aqui, ó, employees e customer, e que tem, no caso do customer, duas tabelas, no caso de employee, uma tabela. O que eu estou falando para ele é que eu quero associar um tag chamado sensitive data tag com o valor confidential para esse banco. Quando eu faço isso, pessoal, todos os objetos embaixo desse banco vão ser tagueados com o tag sensitive data tag e o valor confidential. Ele propaga esse tagueamento para os objetos hierarquicamente abaixo. Vamos testar? Existe uma função de tabela dentro do Snowflake chamado tag referencial columns, que vai me trazer todas as colunas que foram tagueadas, aonde eu passo que eu quero enxergar tabela e eu quero enxergar a tabela clients. Então eu falo para ele, me traga todos os tags que foram associados à tabela clients. Estou dando um union all para a gente pegar a tabela locations também, para ver se as duas foram tagueadas aqui, ó, na propagação, né? Então, vou fazer essa query e ele vai retornar para mim o seguinte, ó, que o sensitive data tag com o valor confidencial foi colocado a todas as colunas, né, de todas essas duas tabelas que eu selecionei lá em cima. E repara que o dado, né, esses tags, ele foi herdado, né? Então ele propagou esses tags para os objetos. Fácil, né? Que daí eu já dessa forma eu já consegui classificar todas as tabelas, todas as colunas que estão embaixo desse banco de dados. Mas aí você vai falar para mim, tá bom, Marcelo, mas tem um esquema em específico que eu quero taguear de outra forma, né? Então, dentro, né, do esquema employees, ó, que está aqui embaixo, eu quero colocar o tag de staff. Então, vou dar um alter esquema, o nome do esquema que eu quero alterar, né, setando o tag. Aqui eu estou colocando staff data tag com o valor de RH, porque aqui eu só tenho funcionários, né? Então, vou executar esse comando e ele vai então alterar o esquema. Do esquema para baixo, ele vai propagar o tag. Vamos ver isso? Então, a mesma coisa, ó, estou usando aquela função, né, de tabela que vai retornar quais são as colunas tagueadas. Agora eu quero que ele me traga a tabela staff, eu quero entender como é que ele tagueou essa tabela staff, se realmente ele propagou do esquema. Então, repara aqui, ó. Eu tenho sensitive data tag que foi herdado do comando que a gente fez lá em cima para banco de dados, e eu tenho agora o staff data tag com o valor de RH que foi herdado do esquema. Aí você vai falar, caramba, então eu posso ter mais de um tag para o objeto? Sim, aqui a gente tem dois tags associados a todos esses objetos que foram herdados. Bacana, né? Porque daí eu posso usar esse objeto em duas ou mais classificações de dados, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou alterar o esquema customer, mudando no esquema customer os objetos para que eles tenham esse tag e o valor desse tag vai ser PCI, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, aqui eu estou especializando esse esquema e aqui eu vou selecionar como é que ficou a tabela clients desse esquema. Vocês vão ver que vai ficar parecido, né? Eu tenho agora o customer data tag PCI para a tabela clients e tem o sensitive tag que foi herdado ali do comando que a gente fez para banco de dados que foi propagado, tá? Mas aí você vai falar, mas eu tenho também outra especificidade, eu preciso associar um tag para uma tabela em específico. Então, como é que eu associo um tag para uma tabela? Alter table, nome da tabela, estou alterando a tabela locations, set tag e estou colocando PCI data tag com o valor de endereço. Vamos ver? Então, estou alterando a locations. Quero ver como é que ficou os tags associados a locations. Vamos ver o comando aqui. Tá aqui, ó. Customer Data Tag PCI, que herdou, que eu joguei para a tabela, então todas as colunas dessa tabela herdaram esse tag. E eu tenho PCI Data Tag endereço, que a gente colocou no esquema. E eu tenho Sensitive Data Tag Confidential, que a gente colocou em banco de dados. Então, para essa tabela, ou melhor, para todas as colunas dessa tabela Locations, eu vou ter três tags associados a ela. Um que propagou do banco de dados, um que propagou do esquema e um que propagou da tabela. Show, né? Mas eu quero associar um tag diretamente para a coluna. Então a gente vai dar um alter table, o nome da tabela que eu quero alterar, modify column, o nome da coluna que eu vou modificar, set tag, coloco o tag que eu quero e o valor desse tag. Então estou colocando para as colunas first name e last name o tag PCI com o valor nome, para a coluna e-mail PCI com o valor dados de contato e para a coluna phone number o valor, né, telefone para o tag PCI.
Então vamos associar isso a essas colunas. Muito bem. E agora vamos ver como é que ficaram, né, essas colunas na tabela staff. Então, se a gente for olhar, eu tenho ali, ó, nome, né, o PCI tag que eu associei, as duas colunas first name e last name com nome, dados de contato para e-mail e o telefone aqui. E repara que ele foi aplicado manualmente, ele não foi herdado, mas eu ainda tenho os tags que foram herdados, tá? Posso fazer a mesma coisa, então, para a tabela clients, mudando a coluna first name e last name para nome, e aqui eu estou usando o customer data tag, né? E-mail, eu estou colocando o valor de e-mail, phone number, telefone, e birth date, eu estou colocando o valor aniver, né? Só para a gente brincar aqui, né, para ver como é que ele vai taguear isso. Então, vai ser o mesmo processo, criei os tags, deixa eu ver como é que esses tags ficaram, então, na tabela cliente. Se eu olhar a tabela cliente, eu vou ter lá, ó, Customer Data Tag, com o valor aniver, e-mail, nome, que foram, né, colocados manualmente, e telefone, que também foi colocado manualmente, né? Então, é dessa maneira que a gente vai tagueando, né, os bancos, esquemas, tabelas e colunas de uma maneira granular. Se eu quiser taguear outros objetos, Manzano, por exemplo, eu quero fazer um controle de FinOps. Imagina que eu queira controlar o quanto minha área de marketing está gastando dos meus objetos aqui dentro do Snowflake, né? Então, eu vou criar um tag aqui chamado Cost Monitoring Tag. Estou dando aqui um comentário que esse tag vai controlar o uso da área de marketing. Então, vou criar esse tag aqui bonitinho. E aí eu vou associar esse tag ao meu Virtual Warehouse, meu cluster de processamento, né? Então eu dou um alter warehouse, o nome do meu warehouse, seto o tag, cost monitoring tag e coloco o valor marketing. Quero também alterar o banco de dados People Data, porque o pessoal de marketing usa muito esse banco de dados People Data, associando esse tag Cost Monitoring Tag com o valor de marketing, né? Então, quando eu associo esse tag ao meu Virtual Warehouse, eu posso controlar o quanto o pessoal de marketing está usando ali da parte de computing, processamento. Quando eu associo ao banco de dados, eu posso então entender o quanto eles estão usando de storage, não é isso? Uma vez feito isso, eu posso então começar a monitorar os meus tags. Então, se eu quiser saber quais foram os tags associados à tabela clients, que era o que a gente estava fazendo lá em cima para validar os tags, eu tenho aqui, ó, né, o nome do tag, o valor do tag, que né, nível esse tag foi criado, qual que é o objeto de banco de dados onde esse tag foi aplicado, o esquema, o nome do objeto, no caso aqui a tabela, a coluna e o valor do tag, se ele foi herdado ou não, né? Então estão aqui, ó, todos os objetos que foram tagueados de forma manual ou herdado para minha tabela clientes. Ó, tem bastante tag aqui dentro, né? Uma outra forma também de visualizar os tags é, eu tenho uma view de banco de dados dentro do Snowflake, no metadados, que pode me mostrar todos os tags criados, tá? Então, aqui eu trago informação de todos os tags, em que esquema ele foi criado, que banco de dados ele foi criado, quem é o owner, quem criou esses tags, qual foi o comentário, data de criação, data de deleção, eu posso ter esse controle também, então a gente pode dar drop tag e undrop tag também, né, owner e assim por diante, né, se houve propagação de um tag para o outro, isso é bem bacana. Posso ver quais foram os tags criados no esquema, né, ou no banco Governance DB tags, né? Então, eu estou dando aqui, ó, show tags like data, né? Data percent, tá? Então, ele me mostra todos os tags que tem data no seu nome que foram criados ali, né, no banco de dados Governance DB e no esquema tags. Posso também mostrar, do mesmo jeito, show tags em esquema, né? Então ele vai me mostrar todos os tags que foram criados no esquema tags do banco Governance DB, né? E eu tenho uma funçãozinha tag que vai me retornar o valor. Lembra que a gente associava um valor ao tag, né? Então eu posso falar para ele, me traz o tag, né? Que, cujo nome é Customer Data Tag, que foi associado na tabela Clients. Então ele me mostra aqui o tag Customer Data Tag que foi associado à tabela, né, clients. E ele fala, o tag que foi associado, ou seja, o valor do tag que foi associado é o PCI. Se eu quiser buscar por uma coluna, ou seja, eu associei o tag PCI data tag para a coluna city, né, da tabela locations. Então me traga o valor que foi associado para essa coluna. E aí ele me fala, o valor associado para essa coluna foi endereço. Então a gente viu aqui como criar os tags, para que eles servem, como associar esses tags aos objetos de Snowflake e como usar as funções para buscar as informações desse tag. Super obrigado e até o próximo, né, Snow Drops. Até lá.